Bem, irmãos, vamos continuar nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Nós paramos, como até quarta-feira passada, no capítulo 13, até o versículo 6. Terminamos o capítulo 12 e começamos o capítulo 13, fomos até o versículo 6. A página é 1193. Então vamos ler. Versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, abre um parênteses, porque assim se interpreta o seu nome, fecha o parênteses, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Até aqui. Então vamos. Agora no versículo 7 aqui, procônsul, o nome desse procônsul quer dizer funcionário da antiga Roma, encarregado do governo de uma província, procônsul. Então Lucas aqui chama este homem de prudente, porque ele fez a melhor escolha, que seria ouvir a palavra de Deus. Quando qualquer um de nós, irmãos, nós escolhemos servir a Deus ou ouvir a palavra de Deus, pode saber veementemente que é a melhor escolha que nós fazemos, quando nós procuramos ouvir a palavra de Deus. E assim, todos fizesse assim como este homem fez para ouvir a palavra de Deus. Ele tinha dificuldade que alguém estava atrapalhando. O que tem que fazer para ouvir a palavra de Deus? O que nós temos que fazer? É procurar ir aonde estiver pregando o verdadeiro evangelho. Onde estiver pregando o verdadeiro evangelho, no caso hoje, seria a Igreja de Cristo, para ouvir, para a gente cultuar a Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. Aqui reunido neste local, que cada um de nós deve
este momento, escolher vir aqui, de que trocar por outro lugar, de fazer outra escolha, seria pecado, seria errado, ir na igreja. Mas sempre tem alguém ou algo para impedir alguém ouvir a palavra de Deus. Isso é óbvio que sempre tem. Ou alguém, alguma pessoa, ou algo parecido, que atrapalha ouvir a palavra de Deus, de você ir aonde é ouvir a palavra de Deus. Então nós não devemos deixar permitir isso em nossas vidas, porque seria parte da maligna, é o maligno que está atrapalhando. O maligno, o diabo, ele sempre procura atrapalhar ouvir a palavra de Deus. O problema aqui era este feiticeiro que estava com eles, e sendo um pagão. Todo feiticeiro é pagão. Por quê? Crê em suas mágicas. Crê nas suas mágicas e não crê em Cristo Jesus. Todo que tem aquela magia, benzedor, que chamando hoje de benzedor, todo que mexe com isso é pagão, é feiticeiro. Quando eu não era convertido, eu me doía quando eu escutava falar isso. Não entendia bem. Hoje, o cristão que tem o Espírito Santo habitando dele, ele ora, ele pede a Deus, ele clama, não é ele que vai fazer as coisas crendo. Então todo feiticeiro é pagão porque crê nas suas mágicas. Se ele crê nas suas mágicas, ele não vai crer em Cristo. Se ele não crê em Cristo, vai crer no quê? Quem é que morreu na cruz que pagou os pecados? Foi nosso Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz. Aqui no versículo 8 ele fala: mas resistia-lhes Elimas, o encantador. Encantador é esse, é o mágico, é encantador que chama. Abre um parênteses. Porque assim se interpreta o seu nome. Fecha o parênteses. Então, esse encantador, esse Elimas, que estava procurando apartar da fé o procônsul, fala aqui. Ele estava procurando, usando algum meio para apartar de ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outra versão que diz assim: mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, abre um parênteses, porque assim se interpreta o seu nome, fecha o parênteses, procurando afastar-se da fé o procônsul. Ele estava procurando. Eu não sei se aconteceu com alguns dos mais irmãos aqui, mas comigo aconteceu isso, quando eu estava entrando, crendo, quando estava dispondo a seguir a Cristo, parecia algo, amigos, para poder tirar desse caminho. Teve um amigo, que falou que eu estava perdendo tempo, menino novo, chamado, eu tinha 50 anos, acredito eu, né? Isso foi em 94. Mas, perto da idade dele, ele falou: menino, está perdendo tempo. E este mágico aqui, ele procurava impedi-los a ouvir a palavra de Deus, de qualquer maneira. Bar Jesus, também devemos, mágico, um falso profeta, que estava na corte do procônsul, o governador. Então, o governador, ele acreditava na mensagem de Jesus Cristo, apresentada por Paulo e Barnabé. Quando eles acreditavam, então o outro queria impedi-lo. A Bíblia não relata tudo, mas como que ele trabalhou para impedi-lo? Como que ele trabalhou? É o que acontece hoje. Elimas, outro nome de Bar Jesus. Este homem estava na corte do procônsul.
Ele tentava impedir Sérgio Paulo de crer na mensagem cristã. Às vezes, de dentro das famílias, das nossas famílias, deve ter alguém querendo impedir seguir a Cristo, servir a Deus. Então, por isso que ele disse aqui. Aí no 9, vamos ver os resultados. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, Saulo antes de se converter, mas o nome passou a ser Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Aqui fala cheio, no versículo 9, cheio do Espírito Santo, ó, e fixando os olhos nele. Pois tem vírgula. Disse, ó, chamou ele assim, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia. Ó, foi falando, inimigo de toda a justiça, não cessarás. Você não vai parar, você não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor. Então Paulo fixou os olhos nele, porque estava todo junto no trabalho, na obra, junto com ele, e tinha aquele perturbador. Aí ele chamou primeiro filho do diabo, filho do diabo. Aí ele falou, ó, cheio de todo engano, não é um pouco, está cheio, está completamente equivocado, enganado, e de toda a malícia, e de toda a injustiça, tudo que tinha nele. Agora ele fala, você não vai parar, não vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor. Então fala aqui que o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo. Para agir desse jeito, tem que estar cheio do Espírito Santo, que ele fica com aquela toda coragem, com aquele todo ânimo, com aquele todo desejo de servir a Deus e de falar. Ele estava e era também separado do mundo, do pecado, da injustiça. Ele tinha uma boa experiência, apóstolo Paulo, com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo, e a obediência a Deus. Então o cristão deve estar cheio do Espírito Santo, estar separado de todo o mal, procurar isso e ter uma boa experiência com Deus, na obediência. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais experiência nós temos. A Bíblia ensina aqui e compara os efeitos de ficar cheio do Espírito Santo, que vai muito além daquilo que nós imaginamos, do que nós pensamos, do que nós sentimos. Cheio do Espírito Santo retrata um estado de vida, o estado de vida que nós vivemos, as condições de vida que nós vivemos, nosso testemunho, não somente a vida, o nosso corpo aqui presente, o nosso corpo, nossa vida, porque tem que santificar o corpo todo, os nossos membros, a alma, vem lá de dentro, a alma e o espírito, tudo, totalmente conectado e dependente da direção de Deus. Está conectado. Se você estiver desconectado, não tem energia. Se desconectar o cabo da tomada, fica tudo no escuro, sem energia. Então, você tem que estar conectado aqui, conectado e dependendo da direção de Deus, não da direção nossa. Às vezes nós tomamos algumas ou muitas direção sem ser a direção de Deus. Pede direção de Deus, com desejo de obedecer, Ele vai atender. Significa estar unido com sua igreja em culto a Deus por Jesus Cristo. E tem essa, devemos estar unidos com a igreja. A igreja são cada um de nós, né? Reúne aqui no templo e deve estar unido o máximo que puder.
Uma comunidade cristã com uma só fé em Cristo, uma só fé. Não é fé dividida. Gosto, tem muitos gostos divididos. Tem muitos gostos, costumes, mas a fé deve ser unida. Uma só fé em Cristo. E procurar também crescer nas virtudes cristãs, na fé e na santificação. Como que nós vamos crescer nas virtudes? No conhecimento, na vida cristã, na experiência e na santificação, na separação do mal. Então aqui fala, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: o filho do diabo, cheio de todo engano. Há muita diferença, um filho do diabo com um filho de Deus. Se nós estiver bem conectado diretamente com Deus, a nossa fé, a nossa obediência, o filho do diabo, ele não vai nos vencer, ele não vai nos tirar nós do caminho reto do Senhor, ele não vai nos desanimar. Se ele achar brecha, o inimigo entra. E fala de toda a malícia, inimigo de toda justiça. Tudo que não é justiça, ele é inimigo. Ele não quer saber de justiça, ele quer saber de injustiça. Ver o mundo atrapalhado, ver as famílias destruídas. É isso que o maligno gosta. Ele entra na família, ele entra na igreja, ele quer ver tudo destruído. O inimigo de toda justiça. E ele não vai cessar. Pensar que ele está amarrado, não. Ele vai cessar só quando tiver o reinado de Cristo no milênio, que ele vai estar preso. Ele e todos os seus demônios. Aí fala, ele não vai cessar de perturbar. Se uma coisa, durante que você viver perturbado. Pensa que está num lugar assim, numa noite, aquela perturbação, tem calma. Vizinho. Olha, o inimigo, ele pode usar isso, irmãos. Tem pessoa que não incomoda. Eu não incomodo com o barulho do vizinho, graças a Deus por isso. Pode se roubar, ficar perto de mim, que não me atrapalha o sono, mas tem outros que é sensível. E aí que ele vai perturbar. Quando vocês escutam assim, ou na rua, na frente da sua casa. Você lembra como o Ofélio usava uma frase? Eu não posso impedir os corvos voar em cima de mim, mas fazer ninho na minha cabeça eu posso impedir. Você não pode deixar entrar dentro da sua casa. Você não pode deixar que entre no seu coração. Ele vem tocar Zé. Por exemplo, acontece isso, vamos imaginar algo. Se está aquele atropela, lá você já sabe que é de toda contra a justiça. Se você vai, perde a paciência e vai lá, o que pode acontecer? Será que eles vão correr? Às vezes não correm, às vezes vem por cima, pode sair morte, cumprir. Então, ele quer atrapalhar os retos caminhos do Senhor. E foi retirado, depois a máscara dele, e todos viram que realmente ele era um impostor, hipócritas, irmãos. Olha o 11 aqui. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. Ele não pôde. Com o Senhor ninguém pode. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, irmão? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. Olha, isso é para poder ensinar, a provar que você não ir contra Deus. Ninguém vence Deus. Vai até onde Deus permite. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando junto à roda, assim, de roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então
Então nós vemos aqui essa palavra, eis aí a mão do Senhor. Indica que havia e haverá oportunidade para o arrependimento, que o próprio Deus dá ao homem se arrepender. Tudo que acontece com o ser humano, seja cristão ou não seja cristão, sempre há oportunidade. Deus dá a oportunidade. Enquanto Ele nos está dando vidas, irmãos, mais dias, Ele está dando oportunidade para aquele que não aceitou Jesus, que possa aceitar, mas Deus já sabe. Mas dá a oportunidade, Ele já deu esta oportunidade antes da fundação do mundo, onde não existir. Deus não é que nem nós estamos acompanhando o tempo. Chegou já à noite, Deus vai dormir, vai levantar no outro dia lá. Não, para Deus é tudo presente. Então, para nós hoje, Ele está dando oportunidade para o arrependimento. Sempre deve arrepender. Eu conheci alguém da família, falava assim, na nossa família mesmo, eu não arrependo do que eu faço. Ele ponhava medo nos outros, sim. Eu não me arrependo. Mas não arrependia mesmo. Não tem consciência, não tem Espírito Santo. Ele arrependia-se em não fazer mais, pior ou mal. Deus sempre dá ao homem esperança, tempo, para ele viver, para ele arrepender. Aí falou o quê? Ficará cego, sem ver o sol, por algum tempo. Você vai ficar cego, mas não sabe quanto tempo. Era um castigo remidor, porque a mão do Senhor está contra ele, e ele pode fazer isso também com os seus filhos. Nós não devemos bater contra Deus. Se eu sei que eu estou errado, se você sabe que estamos errados, está errado, nós sabemos, então devemos voltar atrás. É o mesmo hoje, irmão. Nós devemos estar contra a atitude das pessoas. Isso ninguém pode impedir. Eu posso estar contra a atitude das pessoas, o modo que as pessoas agem, os defeitos delas, mas não contra a pessoa. Devemos sim amá-los. Agora, contra as atitudes é uma coisa, o comportamento. Você não concorda com o jeito que uma pessoa age, o que ela fala, principalmente o pecado, mas não contra ela, a própria pessoa desejar mal, odiar a pessoa. Ela é uma criatura de Deus, ou é filho de Deus, ou filha de Deus. Então, agora o 12. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, olha o que aconteceu, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Procônsul, vendo o que tinha acontecido, aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ele ficou maravilhado, ele ficou admirado. Que doutrina, que mensagem, que pregação. Todas as pregações, irmãos, têm o seu efeito. Ela deve estar falando de Deus. Uma atinge de um lado, outra de outro, mas todas é válida. Todas vêm do alto, da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Falando do procônsul, que ficou maravilhado da doutrina do Senhor, fala de que esta doutrina não era somente retórica, com arte de falar, um bom discurso, bem apresentado, uma pessoa que soube discursar, convencedora, palavra persuasiva, mas não, ela foi acompanhada do poder do Espírito Santo. É muito diferente. Ser acompanhada na energia da carne é uma coisa,
ser acompanhada, movida pelo Espírito Santo é outro. Você pula, você grita, você faz tudo, então está o velho homem, está a carne. Grito, convencer, no grito não. Acompanhada no poder do Espírito Santo. Força tem o Espírito Santo. Às vezes de longe, só no orar para aquela pessoa. É só de falar baixinho nos ouvidos. É o Espírito Santo. É Ele que trabalha. Não é nós. Nós somos um instrumento, um mensageiro. Então foi a pregação da fé que Paulo pregou, como o próprio Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 8. Se vocês quiserem acompanhar, acompanhe, eu vou ler. Paulo escreveu lá como que é Romanos capítulo 10, versículo 8, 9, etc. Aí o apóstolo Paulo diz assim: mas que diz? O que é que diz? A Escritura. Ele falou: que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, o apóstolo Paulo falou. Não é difícil. Essa palavra está junto na tua boca, está junto no teu coração. Ele fala: a saber, 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, é lá no coração da alma do Espírito, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Como que alguém pode dizer que ninguém pode dizer que está salvo nesta vida, antes de chegarmos lá? Paulo diz: será salvos. Salvo do quê? Da condenação, da ira futura, do inferno. 10, aí ele fala: visto que com o coração se crê para a justiça, ou a respeito à justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Tudo junto, ó. Ele fala: visto com o coração se crê. E diz o nosso saudoso irmão Félix, que no original está escrito assim, na Genebra também está escrito assim: com o coração se crê a respeito da justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Não é para a salvação, aí seria a salvação está antes, foi a salvação. A respeito que você foi salvo, então você vai confessar. Quando confessa, é porque já aceitou a salvação. Porquanto, ele fala, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então o Senhor não faz acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoa é o homem. Então ele fala, não há diferença entre raça aqui, diz judeu e grego, porque um mesmo Senhor é de todos, ó, rico para com todos os que invocam. Ele é rico para com todos que invocam o nome dele, que aceitam o nome dele. Agora a pregação de Paulo em Antioquia da Pisídia, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então fala aqui que Paulo, ele ia partindo, ele ia viajando, e o que estava com ele. Então o apóstolo Paulo não andava sozinho. Então, dirigindo-se a Perge da Panfilha. A cidade de Perge era na Panfilha, uma província romana, economicamente pobre.
na costa sul da Ásia Menor, que hoje seria a atual Turquia. A história diz: Perge ficava 8 quilômetros para o interior. Foi nesse tempo que João Marcos deixou Paulo e Barnabé e voltou para casa. João volta para Jerusalém, João Marcos. Fala do retorno ao continente da ilha de Chipre. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Não fala o motivo que o levou João Marcos a fazer isso. Fala de Marcos que escreveu, de João que escreveu o evangelho que leva o seu nome, João Marcos. Sabemos que sua marcha causou apuros nessa equipe missionária. E saindo de Perge, chegaram a Antioquia, na Panfilha, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Essa Antioquia não é da Síria, onde a igreja mãe se localizava, capítulo 13, versículo 1 no começo, né? E entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se nos assentos especiais, dizem. Porém, dando a entender que eles estavam dispostos a falar. Quando a pessoa vai no lugar, o pregador, ele vai disposto a, se for convidado a pregar. Se convidasse eles, como era costume na sinagoga, chegava visitante e convidava para pregar. Sempre deve estar disposto para pregar. Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia estava cerca de 100 quilômetros, km, ao norte de Perge, e 1.100 metros acima do nível do mar, ficava na Frígia. Lá perto da Pisídia, e para distingui-la da outra Antioquia da Frígia, era comum chamar Antioquia de Pisídia. E depois, versículo 15, e depois da lição da lei dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então falaram para eles. Então por isso, aí disse então, e depois dessa lição da lei e dos profetas que leram, então mandaram dizer aos principais das sinagogas: homens e irmãos, se tende alguma palavra de consolação, fala para o povo. Como já foi dito, a maneira em que Paulo começava a sua evangelização, em qualquer lugar, primeiro ele ia na sinagoga judia, e depois aos gentios, um culto de adoração na sinagoga. Primeiro ele servia as duas partes. Incluiria a crença religiosa judaica. Fala em Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim, lá em Deuteronômio, que Moisés escreveu: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando Moisés disse lá, está escrito hoje aqui, falando para nós: os filhos de Deus, o povo birajarense, os irmãos da Igreja Batista, o povo do mundo todo, ouve o Senhor. É para ouvir o nosso Deus. Ele é o único Senhor, não tem outro. Aí ele fala no 5: amarás, pois, teu Deus é de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Então, ele fala aqui, será que o povo está amando, do jeito que fala aqui, amará, pois, teu Deus de todo o teu coração. De todo, é para amar a Deus. Não é falar
Amar é agir, é entrar em ação, mostra que ama. Sofrer por ele, mas com amor voluntário, e com toda a tua alma e todas as tuas forças. E a oração de 18 bênçãos, que fala também, uma leitura da lei e a outra dos profetas, uma exposição e a explicação. Primeiro lia, depois explicava. Isso está lá em Lucas, capítulo 4, 16 a 30. Então, versículo 16. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio, com a mão diz: homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Então ele está falando para os cristãos. Mesma coisa que estava falando assim, ó. Levantando, Paulo pediu silêncio. Silêncio. Falou com a mão. Que nem eu fiz no velório aquele dia. Fala com a mão. Diz: homens israelitas, e os que temeis a Deus. Que temeis a Deus. Ouve. Os gentios que assistiam nas sinagogas judias tinham um lugar particular para sentar-se. É que nem aqui, isso é hábito dos cristãos. Tem alguns que mudam, uma vez está sentado aqui, outra está sentado lá, mas tem algum que senta naquele lugar, não muda de jeito nenhum. Não vejo minha avó sentar para cá, mas ela senta. Tem, mas tem alguns que é assim. Cada um tinha seu lugar particular de sentar. E o pastor, ele é costume com aquele lugar. Ele vê que a pessoa não vê. Agora se vira para lá, vira, confunde um pouco, né? Mas sempre um lugar só, que o lugar fica vazio, parece. E os chamava os temerosos de Deus e pediam: temeis a Deus e ouve. Teme a Deus, não é ficar com medo de Deus. Tem respeito a Deus. Tenha receio de ofender a Ele, ter cuidado de ofender a Deus. Vemos aqui a essência da mensagem de Paulo, aqui, mas não entre em muitos detalhes em recordar sermões anteriores. 17. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, elevou lá nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço poderoso os tirou dela. Então, Deus deste povo, o Deus deste povo de Israel, escolheu, o Deus daquele povo escolheu nossos pais, exaltou, engrandeceu eles, o povo, sendo eles estrangeiros, sendo de fora, estranhos, na terra do Egito, e com o braço poderoso os tirou dela. Então o apóstolo Paulo, ele começamos a sua mensagem, ele começava assim como Estevão o tinha feito nos anos anteriores, aquela veemência, aquela dedicação. Então, por isso, agora no 18, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles, e suportou os seus costumes. Já pensou se por isso que a gente deve amar a pessoa, não aprova os costumes, mas deve suportar os defeitos, os costumes. Deus suportou os costumes deles no deserto por espaço de 40 anos. Então, refere-se a todos os cananeus, os gerzeseus, amorreus, ferizeus e zebuseus. Deu-lhes por sorte a terra deles. Fala de Urim e Turim. Deu porções diferentes a tribos.
20, 19, 20. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízo até o profeta Samuel. O profeta Samuel foi o último juiz, que depois começou o rei Saul. Samuel foi o último juiz e o primeiro homem no ministro de profeta. Cerca de 400 anos, mais os 40 anos no deserto e os períodos da conquista de Josué, capítulo 7, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. Você imagina só, rasgaram as suas vestes, prostrou-se em terra, joelhou em terra, pois abaixou o rosto em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Hoje ninguém tem necessidade de fazer isso, fazer penitência, fazer essas coisas, é levar a nossa oração a Deus com sinceridade, pedir perdão, confessar os pecados e pronto, precisa estar fazendo penitência, precisa sofrer, querer para descontar pecados. Não, é fazer as coisas com amor, vir na igreja com amor, procurar servir com amor, procurar tudo que é a vontade de Deus. A gente deve procurar cada dia estar renunciando a alguma coisa, ou a cada momento a gente volta depois naquilo, vai ver se volta melhor, meus irmãos. Então vamos, irmão, preparar para sexta-feira, se Deus permitir, e sábado à noite novamente, e estar domingo aqui também, esperando que a Simone e o Demir esteja domingo aqui. William Marques está assistindo. William, como é que é? Wesley, né? Acho que não é, mas não está aparecendo aqui que é Wesley, não. Hã? Aqui está o W, o E, o L, o H, o N, o J, e o T, o 1 e o N. Marcos, será que é isso? O Wellington. O Wellington Marques está. É o irmão dele. É que Deus abençoe ele também que está assistindo. E os irmãos aqui, que possamos estar aqui sexta-feira, se Deus permitir, porque amanhã pertence ao Senhor. Né, irmãos? Que hino vamos cantar? 284.